aquela questão, quem apenas sabe falar bem, mas não tem conteúdo, acaba falando o quê? Nada, né? Então você tem que ter um conteúdo. Hoje eu ensino em todas as minhas turmas, eu faço questão de ensinar isso. Por exemplo, se você entra no Advogando nos Juizados, cara, você vai aprender a vender. Se você entra na Mentoria Black, você vai aprender a vender. Se você entrar na Vara Civil, você vai aprender a vender. No curso de imobiliário, você vai aprender a vender de família. Cara, eu ensino vendas em tudo. Agora, onde que eu aprendi vendas? Foi num livro de autoajuda? Não, cara. Eu aprendi realmente com a vida. Eu tive um grande exemplo na minha casa, que é minha mãe. Eu digo o seguinte, a veia empreendedora eu herdei do meu pai. Essa questão de não ter medo de correr o risco e tal, eu herdei do meu pai. É algo que acho que vem na herança genética. Quando eu olho para as minhas irmãs também, para os meus irmãos, todo mundo tem essa veia assim, né, empreendedora de pegar, de ir lá, fazer acontecer, de comprar risco. Mas eu aprendi muito através do exemplo, né, com a minha mãe. E quando eu era moleque, morava no interior de Minas Gerais, na cidade de Lavras, e eu acompanhava minha mãe, às vezes, quando eu pegava e estacionava ali um carro, a Marajó, né? Não sei se você lembra desse carro. Não, você é antigo mesmo. É antigo, mas você também é antigo, né? Não vem fazer de novinho, não. Vem fazer de novinho, não. Você é antigo. E aí ela pegava, estacionava ali, fazia venda de morangos, fazia também, na época de Páscoa, a venda de chocolates, né? Então, através do exemplo, eu comecei a vender. E aí eu lembro que de 9 para 10 anos de idade, eu via minha mãe pegando, derretendo chocolate, aprendi a fazer. Então, às vezes, eu ia lá num galpão no fundo de casa, na cidade lá de Lavras, de Minas Gerais. Eu cortava a barra de chocolate, botava o chocolate na derretedeira, pegava o chocolate derretido, colocava na forminha, colocava lá no freezer, tirava, embalava ali no papel alumínio, levava para a escola para poder vender. Então, ali eu comecei a pegar gosto pela venda, pegando gosto, e eu descobri que eu também tinha essa venda para poder, essa veia para poder vender. Tanto que, dessa venda de chocolates, cara, olha só, 9 para 10 anos de idade, eu já sabia o seguinte, que a galera estava com dinheiro antes do recreio, porque depois do recreio todo mundo já tinha gastado. Sim, então, o que eu fazia? Eu pedia para minha professora para eu poder sair antes do recreio, eu passava em todas as salas oferecendo chocolate. Era uma escola estadual que eu estudava. E até o momento que a diretora chamou a minha mãe lá no colégio para me proibir de vender chocolate porque eu estava tirando o lucro da cantina do colégio. Você tem ideia, tinha dias que eu emprestava dinheiro para minha mãe, cara, que eu tava ali sobrando. Aí na época eu comprei aquele relógio. Tomou a advertência do colégio, tudo? Peguei a advertência do colégio e falou, pô, legal, mas não pode, cara. Aí beleza. Aí, pô, fiquei chateado e tal. Mas, cara, olha a mente do moleque de 9 para 10 anos. Eu pensei, pô, não posso mais vender aqui, tô proibido, mas do lado de fora da escola é permitido. Do lado de fora não tô fazendo nada. Então, o que eu fiz? Eu nomeei um líder em cada sala. Gente, até hoje eu me pergunto como é que essa criança tinha essa mentalidade. Eu nomeei um líder de cada sala, esse pessoal me encontrava no lado de fora do colégio antes de entrar. Eles pegavam o chocolate, eu anotava quem estava com quantos chocolates e quanto tinha que me trazer de retorno no final. Eu pagava comissão para eles como? Em chocolate. Perfeito. Aí esse pessoal pegava, levava para dentro da sala, vendia para o pessoal e foi um esquema que a criançada denominou de tráfico de chocolate. Tráfico de chocolate. Então, com 9 para 10 anos de idade, virei traficante de chocolate. Aí depois ali com 10 anos de idade, na cidade de Lavras, rodava o jornal, né, da cidade aos sábados e também dia de quarta-feira. Dia de quarta-feira eu estava estudando, então eu comecei a vender jornal na rua aos sábados. Eu acordava 4 horas da manhã, pegava minha bicicleta e ia lá para a tribuna de Lavras, era um dos primeiros a chegar, por quê? Porque eu sabia que se eu pegasse o jornal cedo, eu conseguiria chegar o quanto antes no centro da cidade para poder levar ali a notícia fresquinha, então teria mais chance de poder vender. Depois dali, distribuía panfleto. Aí mais adiante, com 12 anos de idade, eu virei professor de informática. Vi ali que eu tinha gente de pegar, de ensinar, tinha paciência, né, principalmente para poder ensinar a terceira idade, pessoal que tinha mais dificuldade, época do Windows 98, cara. É a época que você tinha um programinha ainda que você aprendia datilografia no computador, né? O computador fazia até barulho de cafeteira. Fazia, cara. O melhor computador na época era um Pentium 3, 663 MHz com botão turbo. Né? Você lembra disso aí? Tinha aquele botãozinho turbo ali. Pentium 166, não lembro se é antes ou depois do Pentium 3, mas era um negócio ruim, mas ruim. Cara, mas... Era bom, mas hoje era... Mas era um negócio bom na época. E aí, sempre com essa veia empreendedora. Aí depois, com 12 para 13 anos de idade, eu tive meu primeiro computador. Aí que eu fiz? Pô, tem um computador que eu posso fazer agora, digitação de trabalhos. Aí eu olhei na minha cidade, não, isso foi de 11 para 12 anos. Aí eu olhei na cidade, quem é que faz digitação de trabalho? Só tinha uma pessoa, numa cidade de 80 mil habitantes, que fazia digitação de trabalho. Eu falei, opa, vou fazer. Quanto é que ela cobra por página? R$1 a página impressa. Fui lá e cobrei 50 centavos.
Quebrou o negócio do concorrente. Puniu a concorrência, né? Tem uma frase. Punia a concorrência. Eu via que dava lucro e lá tudo mais. Chegou um ponto, cara, que vinha tanto trabalho, tanta coisa para poder fazer, que minha mãe teve que me ajudar ali a fazer a digitação no horário que eu estava no colégio. Então virou um negócio ali meio que para a família. Então, essa veia empreendedora, ela veio desde sempre. E quando foi para poder ir para a advocacia, eu sabia o seguinte, cara, eu sei vender. Eu sei vender. Então, na advocacia é a mesma coisa, eu tenho que vender.